Graças a Deus. Nesta noite, nós vamos estudar o estudo de número 4 sobre o Espírito Santo e o ministério dos dons espirituais. Hoje nós vamos estudar sobre os dons espirituais que Deus deu para a sua igreja através do dom do Espírito Santo. Tem como você avançar até o estudo 4, que é mais rápido, Vitor? Mais rápido que eu, até o número 4, até o quarto aí. Deixar preparado aí. Isso aí. O Espírito Santo e o ministério dos dons espirituais. Então, assim, Cristo Jesus ele prometeu que ele daria para a sua igreja o Espírito Santo e que através do Espírito Santo ele iria agraciar o seu povo com os dons espirituais. E esses dons, com certeza, com um propósito específico. Não só do enriquecimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, mas também para que através desses dons, os membros da igreja, do corpo de Cristo, pudessem utilizá-los para a causa da pregação do Evangelho e da salvação de almas e também, lógico, para a edificação de si próprios, né? Para o crescimento individual, mas também o crescimento coletivo da igreja de Deus em seu todo. Deixa eu só avançar aqui. Está para lá, né? Então vamos lá. Alguns dons, né, que se manifestaram no Antigo Testamento também podem ser utilizados, inclusive em pequenos grupos, tá? Mas pequenos grupos ali também podemos aplicar para a igreja em si, porque o estudo também foca em pequenos grupos de estudos, né? Classes bíblicas também, esse estudo aqui pode ser utilizado. Mas ali, se vocês observarem, vou colocar aqui, temos ali em Romanos 12, versículo 8. Eu vou pedir para a igreja abrir comigo aqui, tá? Eu vou pedir para alguns lerem aqui comigo, você que está em casa também, participe com a gente, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, versículo 8. Eu vou pedir para o irmão Eliabe, né, ler para a gente aqui. Você em casa não estará ouvindo o irmão Eliabe, mas estará acompanhando ele aí através da sua Bíblia. Abre em Romanos capítulo 12, versículo 8. Eliabe vai ler para a gente aqui. Amém. Então, aqui nós citamos primeiramente, né, Romanos capítulo 12, versículo 8, para falar sobre o dom da liderança. Mas se nós formos na Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem aqui, dessa vez eu vou abrir com vocês, em Romanos, nós já estamos aqui em Romanos, né? Vamos abrir aqui, vamos ler capítulo 12 também, a partir do versículo 6 até o 8. Isso aqui eu vou ler com vocês. Esse texto não está no slide. Romanos 12, 6 a 8, vai dizer assim. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Gostaria também que vocês abrissem no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 também. Eu vou ler com vocês aqui. O versículo de 8 a 10. Esperar todo mundo abrir. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, vai estar escrito assim. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E por último, gostaria de ler também Efésios capítulo 4, versículo 11. Você que está em casa também, acompanhe conosco. Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito assim. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, nesses textos aqui, mostra diversos dons, variedade de dons que Deus, através do seu Santo Espírito, concedeu para a sua igreja. E cada um desses dons com um propósito específico.
Então, aqui no slide, né, que vocês acompanham aí de casa também, nós temos aqui alguns dons também, que inclusive não aparecem aqui nesses textos que eu mencionei para vocês, né? Um deles aqui, o Eliabe já leu lá, sobre o dom de liderança. Esse mesmo dom vai aparecer em 1 Coríntios 12, versículo 28. Aí tem esses outros dons, nós não vamos ler todos os versículos aqui, mas você que está em casa também, você que está aqui também pode anotar, de repente, aí, ou tirar até uma foto, né, da tela, para você acompanhar com mais calma, para você conferir cada dom que a Bíblia fala. Então, a Bíblia vai falar sobre o dom do ensino, até mesmo o dom da hospitalidade. A hospitalidade também é um dom de Deus, né? Sobre o dom do conhecimento e o dom da sabedoria também. E é bem interessante que, por exemplo, esse dom de presidir, esse dom de governar, né? Nós encontramos, aliás, todos os dons, né? A maioria dos dons que nós encontramos no Novo Testamento, nós também encontramos no Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando nós pensamos no dom de presidir, de governar, de liderança, alguém aqui gostaria de citar um personagem, uma pessoa assim da Bíblia? José, Davi, alguém lembra de mais alguém? Moisés. Então, temos diversos, né? Oi? Gideão, né? Então, temos diversos personagens, né, do Antigo Testamento que exerceram essa função. A Bíblia vai citar também lá em Números, capítulo 11, versículos 16, 17, 25, sobre os 70 anciãos, né, que Moisés ali acabou trazendo para ajudá-lo, né, nas tarefas do dia a dia, para ajudar na liderança. Inclusive, ali é dito até que 70 anciãos, naquele momento, receberam o dom de profecia, assim, momentaneamente, mas para confirmar, né, o dom, a escolha, confirmar a escolha que Deus tinha feito ali através de Moisés, né? Deus aprovou aquela escolha dos 70 anciãos, né? Mas nós, avançando um pouco mais aqui, em nosso slide, na verdade, a lista é muito grande. Então, eu sei que não dá para a gente ler todos esses versículos aqui, eu vou pedir perdão para os irmãos, né, por causa do tempo, mas eu gostaria que você exercesse, você que está aqui, você que está em casa também, exercesse aí na sua casa, se você possui um ou mais, ou vários, ou de repente todos os dons, né, que a Bíblia apresenta, dessa lista aqui, não precisa falar, tá? Mas dessa lista aqui que eu vou ler aqui com vocês, se vocês já estão vendo aqui, você que está em casa também, dessa lista de dons que nós vamos ler aqui agora, você consegue se identificar com quais deles? Gostaria que você exercesse nesse momento, qual desse dom aqui você se considera que você tem. Então, eu vou ler aqui rapidamente, tá? Então, temos ali a referência bíblica, você pode acompanhar. Você que está em casa é até mais fácil, né? É só tirar um print da tela, de repente. Então, vamos lá. Vamos ver se a igreja aqui, você que está em casa, se identifica com alguns desses aqui. Então, aconselhamento, né? Temos esse dom que é mencionado, 1 Tessalonicenses 5,14. O dom de ajuda. Então, temos aqui alguns irmãos que têm esse dom de ajudar bastante. Então, vamos lá. Tem o dom do apostolado, né? O dom do celibato, do conhecimento, da contribuição, da cura, discernimento de espíritos, disposição para o sofrimento. Interessante esse dom, né, irmãos? Disposição para o sofrimento, né? O dom de passar pelo sofrimento e, né, se manter ali firme. Interessante esse dom, né? Está lá em Atos, capítulo 7, 54 a 60. O dom do ensino, estilo de vida, evangelismo, expulsão de demônios. Talvez esse aqui, acho que é um dom que, de repente, a gente não procura muito ter que exercer, né? Ter que passar por uma situação, né, de ter que expulsar, mas se for da vontade de Deus, temos que estar dispostos, sim, a exercer o máximo possível desses dons, né, irmãos? Que Deus deu para a sua igreja através do seu Santo Espírito. O que mais que temos aqui? Então, temos a fé. É um dom também a fé. A habilidade manual, interpretação das línguas, né? Deixa eu só apontar para lá. Temos mais aqui. São 27 que foram listados aqui, então tem bastante, né? Então temos o dom de liderança. Importante esse dom na igreja, né, de liderança, ainda mais para os departamentos da igreja, né? Interessante isso aí. Milagres, misericórdia, o dom de ser missionário, música, oração, organização, do pastorado, né? Profecia, sabedoria, do serviço. Então temos aqui uma lista de pelo menos 27, né? E aí eu não sei com quais desses, você que está aqui ou você que está em casa,
se identificou mais, né? Eu fiz o meu teste em casa, né? Eu me identifiquei com alguns ali, né? Graças a Deus, né, irmão? Glória a Deus por isso, né? E eu acredito que pelo menos um desses aí, né, não é possível. Pelo menos um, acho que todos nós aqui, que você que está em casa também deve ter se identificado. Só que Deus, ele espera que nós, através, né, da graça dele, possamos nos desenvolver cada vez mais. É como aquela parábola do talento. Não vem ao caso aqui, mas está no contexto, né? A parábola do talento, né? Que nós não venhamos a enterrar o nosso talento, o nosso dom, né? Mas, através desse talento que nós temos, que possamos desenvolver mais, assim como os personagens da parábola, né? Que receberam X números de talentos e multiplicaram. Infelizmente, houve um que recebeu a graça de Deus, ali, o talento, mas acabou escondendo, né? Não desenvolveu esse talento. Então, pela graça de Deus, que nós possamos desenvolver esses dons para nosso bem também, para a nossa edificação, mas principalmente para a glória de Deus. Porque esse é o objetivo de Deus, que através dos dons espirituais, a igreja de Deus possa cumprir o propósito de Deus para o mundo, que é justamente a proclamação do Evangelho eterno para todas as pessoas que nós tivermos contatos, que nós possamos ser esses braços, os pés de Cristo, os olhos de Cristo, a boca de Cristo, levando a mensagem do Evangelho, não só através do nosso conhecimento, que, diga-se de passagem, é um dom também, mas através dos dons que Deus, os outros dons que Deus deu para cada um de nós, está à nossa disposição. Avançando um pouco mais aqui, é interessante esse tópico aqui, né? A relação dos dons e o corpo, né? É bem interessante esse dom aqui, irmãos. Eu só gostaria de voltar aqui rapidinho, que eu acabei... Opa, acho que eu, na verdade, adiantei aqui, né? Eu gostaria de falar algo que não está no slide, por isso que eu acabei passando aqui. Sobre a questão da sabedoria, do conhecimento e da sabedoria. Quando nós lemos 1 Coríntios 12, 8, né, Mateus 13, 11, e também Daniel, capítulo 2, ali nós vamos ler, né, identificar, principalmente na vida de Daniel, sobre esse dom do conhecimento. E também vamos identificar também, por exemplo, Provérbios 9 e 10, vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A relação entre conhecimento e sabedoria. Não precisa responder, tá? Você que está em casa também, aí, vamos exercitar isso aqui também. Mas, para você, qual é o diferencial? Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Não precisa responder, mas precisa a gente refletir. E isso no contexto de como nós podemos aplicar isso, né, no nosso dia a dia. Qual a diferença para você de conhecimento e sabedoria, né? Existe uma forma de a gente simplificar essa questão, né? Porque a sabedoria nada mais é do que a prática de toda essa informação, de todo esse conhecimento que você tem. Então, existem muitas pessoas que são riquíssimas em conhecimento. Riquíssimas em conhecimento. PhDs. Mas, se a pessoa tem lá um oceano de conhecimento, mas não coloca em prática esse conhecimento, essa pessoa não pode ser considerada uma pessoa sábia, porque ela está desperdiçando algo maravilhoso. Então, qual que é o desejo de Deus? Que é aquilo que nós temos, que nós possamos colocar isso em prática. Então, o desejo de Deus não é que nós venhamos a reter somente para nós os dons dele, os dons que ele nos dá, mas que nós possamos colocar isso em prática. E de que maneira? Através de toda essa lista aqui, né, que nós lemos aqui, de pelo menos 27 itens. Nós temos pelo menos 27 opções que estão ao nosso dispor, né? Que nós possamos colocar em prática. 27 opções de como colocar em prática essa sabedoria de Deus. É bem interessante isso, amados. Então, esse é um dos objetivos do estudo de hoje. Que nós venhamos a identificar, ou, aliás, nos identificar com alguns desses dons que a Bíblia apresenta para a sua igreja e que, através desses dons, nós possamos colocá-los em prática, o Evangelho, o conhecimento que nós temos da Palavra de Deus. E aí, agora sim. E aí vem um outro detalhe que é bem interessante. Os dons e o corpo. Tudo a ver. Como assim os dons espirituais têm a ver com o meu corpo? É que assim, amados, na Bíblia, você é extremamente especial para Deus.
Existe um conceito, né, mundano lá fora, humanista, que coloca o ser humano, assim, apesar de colocar o ser humano, né, como sendo o centro de todas as coisas e deixando Deus de lado, mas essa filosofia acaba fazendo do ser humano não, digamos assim, não o trata conforme toda a graça que Deus deu para o ser humano, com toda a importância que Deus deu para o ser humano. Porque no contexto humanista, muitas vezes, uma pessoa é importante, mas a outra não. Existe uma acepção de pessoas, né? Fazem essa separação entre classes, né? Filosofias, ideologias. Existem muitas coisas aí dentro. Não nos compete falar aqui sobre esses pontos, mas, biblicamente, nós somos importantes para Deus. Deus nos criou de modo assombroso. Deus nos criou, e isso aqui é interessante, para a gente entender mais o nosso propósito aqui na Terra, né? Que nós temos um propósito. Deus nos criou com um objetivo. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, né? Que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem. Ou seja, até mesmo em nossos aspectos externos, temos algo parecido com Deus. E também na semelhança, algo interno. Características, atributos do próprio Deus. E que, infelizmente, através do pecado, esses atributos da imagem e semelhança de Deus acabaram, né, se corrompendo através dos tempos. Mas Deus quer resgatar a sua imagem e semelhança na raça humana. De que modo? Através dos dons espirituais. Porque através dos dons espirituais, através principalmente da ação do Espírito Santo em nossas vidas, é que Deus ele vai de novo resgatando a dignidade do ser humano. Vai resgatando de novo o valor, a preciosidade do ser humano para Deus, para Ele. E essa preciosidade tem que ser compartilhada. É como aquela mensagem do WhatsApp ou nas redes sociais, que quando nós recebemos, achamos tão legal, né, bacana, que o que a gente quer fazer? A gente quer compartilhar para todo mundo. A mesma coisa é com a mensagem de Deus, com a pregação do Evangelho e também através dos dons espirituais. Deus ele quer compartilhar esses dons espirituais para cada um de nós que estamos aqui, sem acepção de pessoas, sem diferença nenhuma. Porque para Deus, Deus não faz, né? Nós fazemos essa diferença entre as pessoas, né? Infelizmente. Temos muito que aprender com o Espírito Santo de Deus. Mas Deus ele não faz isso. E através dos dons espirituais, Deus vai cumprindo o propósito o propósito da igreja nesse mundo aqui. Então vamos lá, o corpo necessita de diferentes membros para cumprir todas as suas tarefas. É interessante, quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler com vocês esse texto aqui. Vou ler aqui a partir do 14, só alguns versículos. Que a Bíblia vai nos comparar como o corpo, né? A igreja, né, no caso, vai ser comparada como o corpo de Cristo, como corpo, né? E como corpo nós temos membros. E aí Paulo vai dizer o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Temos braços, mãos, cabeça, pé. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Paulo vai fazendo uma analogia, né? Como se dissesse, é impossível a mão dizer para a orelha que ela não faz parte do corpo, porque por mais que ela dissesse, então Paulo usa uma figura de linguagem aqui, por mais que dissesse que ela não pertence, mas ela pertence. E aí ele vai utilizando essa figura de linguagem para falar que cada membro do corpo, apesar de diferente, uns mais, digamos assim, preciosos e outros menos preciosos, mas apesar de cada membro ter uma diferença no nosso corpo e ter uma função diferente, né, cada um dele ele cumpre um objetivo específico. Ou seja, Deus mostrando novamente, através dos dons espirituais, o propósito para a nossa existência nesse mundo. Não é simplesmente viver, né, de repente ter filhos, trabalhar a vida toda e depois morrer e ir para o nada. Nós temos um objetivo de vida, nós sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. E através dos dons espirituais, Deus mostra a preciosidade do ser humano para Ele.
para o propósito dele aqui nesse mundo. E aí, Paulo vai fazendo essa analogia. De repente, se eu fosse perguntar aqui, qual membro do corpo você consideraria mais importante? De repente eu falar a cabeça, não sei, né? Porque é onde fica o cérebro, onde você pensa, toma decisões, então é o que comanda o corpo, na verdade, né? E é bem interessante porque a cabeça, na analogia de Paulo aqui, é o próprio Cristo Jesus, porque é justamente na cabeça que vem o comando do corpo todo, né? Mas, enfim, cada membro tem a sua função, ou seja, cada pessoa na igreja, ela tem seu propósito, ela tem sua função, ela tem o seu lugar. Muitas vezes a pessoa pode ser muito intelectual, tem muito conhecimento, né, na palavra de Deus, né, e utilizar esse dom na pregação do Evangelho, e de repente, o pequeno Manuel ali, né, por mais pequenino que seja, por mais novo que seja na fé, também tem um dom do Espírito Santo, pode ter um desses dons que nós mencionamos aqui. E pode ser que o Manuel tenha um dom que de repente o Eliabe não tenha. E assim sucessivamente. Pode ser que você tenha um dom que a sua esposa não tenha. Pode ser que seu filho tenha um dom e, né, o pai não tem. E assim sucessivamente. Mas Deus utiliza cada membro para a missão, né, para o cumprimento da sua missão aqui nessa terra. O segundo item ali. A importância da função de cada órgão. E aí, quando olhamos também de maneira interna, né, de maneira externa, como eu mencionei, Deus nos criou segundo a sua imagem, externo, mas também conforme a sua semelhança, de maneira interna. Então, cada órgão interno também cumpre sua função. O coração cumpre uma função, o pulmão outro, e assim sucessivamente. Vocês estão entendendo? A figura de linguagem que Deus quer usar aqui para se referir aos dons espirituais é dizer que cada pessoa ela pode ocupar um lugar especial, mesmo que não tenhamos todos os mesmos dons, mas isso não significa que somos menos preciosos ou menos importantes para Deus. Muito pelo contrário. Se não houvesse essa variedade de diferenças, né, se a igreja fosse tudo igual, tudo a mesma coisa, né, o propósito de Deus não seria totalmente cumprido, haveriam dificuldades para o cumprimento disso. Por quê? Qual que é o propósito de Deus para nós? Um dos propósitos dele, né, para nós aqui. Podemos falar vários. Mas no contexto dos dons espirituais, é a proclamação do Evangelho. E cada pessoa é diferente. Pode ser que o Eliabe, ele vai ter mais facilidade para se aproximar de alguém e pregar a mensagem, e essa pessoa aceitar a mensagem, do que, de repente, a irmã Socorro. De repente, a abordagem do irmão Haru, né, vai ser mais fácil, né, os dons que ele tem serão mais fácil através dele, do Espírito Santo alcançar o coração de outra pessoa. E assim sucessivamente. Então, essa variedade de dons é importante para a igreja, não só para o crescimento individual, mas também para o crescimento coletivo da igreja e para a salvação de almas, para a salvação de pessoas. E aqui eu já quero ir já para as considerações finais aqui, né? Dentro desse contexto. Eu vou pular essas informações aqui, né? Que estava se referindo à aplicação desses conceitos em pequenos grupos. Eu vou pular isso aqui e vou focar mais no pensamento que estou abordando aqui com os irmãos. A palavra de Deus vai dizer que a seara é grande, mas poucos os trabalhadores. Poucos os trabalhadores. Então, como que nós vamos cumprir o propósito de Deus na pregação do Evangelho? E na vivência também desse Evangelho, né? Como que isso é possível? A seara é grande. Todos têm uma oportunidade. Ninguém fica de fora, a não ser que seja uma escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher. Se a gente quiser entrar, a porta está aberta. Mas é uma escolha. E quando nós entramos, Deus ele nos agracia com o seu Santo Espírito para que, através do Espírito Santo, nós possamos alcançar o milagre, a graça de Deus de conseguir. Vou apontar para lá, né? Deixa eu até passei aqui. Vários desses dons que nós mencionamos aqui. Aconselhamento, ajuda, de repente, discernimento de espíritos, de ensino, de evangelismo. Temos muitas opções, irmãos. Ninguém pode ficar de fora, a não ser que queira. Né? É uma opção, é uma escolha.
Então, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas há lugar para todo mundo. E Jesus fala, vamos orar a Deus para que Deus mande trabalhadores para a seara. Nós vamos cantar o hino, né, que fala justamente sobre isso, sobre o propósito de Deus, né, de espalhar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da graça para o mundo, para a seara, para aquelas pessoas que estão lá fora. E pensa bem comigo, irmãos, como é bom. Talvez você já tenha tido essa experiência, eu já tive essa experiência, mas como é bom você ser usado por Deus ou ser usada por Deus para ajudar alguém. E eu não me refiro a ajudar alguém no sentido financeiro. Nem todos nós vamos ter essa condição, mas eu me refiro ao principal. Ajudar uma pessoa a encontrar luz, onde na vida dela ela só enxergava trevas. Ajudar uma pessoa a, de repente, a largar um vício que está destruindo não só ela, mas a família. Muitas vezes a pessoa está ali, dificuldades, passando por problemas, e muitas vezes é criticado, as pessoas não entendem, e aí a pessoa fica buscando uma palavra de conforto, um lugar de refúgio, um lugar onde ela possa se sentir acolhida, um lugar onde ela possa sentir de fato, entender que de fato ali ela vai ser entendida e que há uma possibilidade para ela ser resgatada daquela situação. E que privilégio para nós, irmãos, sermos estas pequenas luzes de Cristo Jesus aqui para iluminar um pouco a vida das pessoas. E que privilégio para nós termos essa oportunidade de, através do Espírito Santo, desenvolvermos dons espirituais para colocar em prática essa missão de Deus. Mas talvez, muitas vezes, no decorrer da nossa vida, em nossa caminhada cristã, muitas vezes nós vemos a questionar, puxa, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, como que Deus vai me usar? Como que Deus vai escolher uma pessoa como eu? Como Deus poderá me usar para a sua obra? Olha só, como que eu vou conseguir alcançar aquele dom, né, que você acabou de ver aqui, a lista, né? Como isso é possível? Graças a Deus, irmãos, que isso não é algo que depende de nós, necessariamente. Temos um papel a desempenhar? Temos sim. Mas nada do que nós façamos, nada que, não importa o quanto nós venhamos a nos esforçar perante Deus para parecer bons aos olhos de Deus, isso não vai adiantar. A única forma de nós parecermos bons aos olhos de Deus é quando nós aceitamos a Cristo. E através de Cristo, Deus olha para nós, e aí Deus não enxerga mais o José. Aí Deus não enxerga mais o Eliabe, nem mesmo o pequeno Manuel. Quem que Deus enxerga? Jesus. E agora Jesus está na minha vida, e o que é que vai acontecer? Uma transformação. E através dessa transformação, que acontece justamente pelo dom do Espírito Santo, o que vai acontecer? Uma mudança de vida. E agora, nessa transformação, nesse andamento, Deus nos dá o privilégio de recebermos dons espirituais, não só para a nossa edificação, mas também para que, através das nossas vidas, possamos alcançar vidas, pessoas que estavam vivendo a nossa semelhança, de repente uma condição igual à nossa, ou de repente uma condição pior, uma condição melhor, não sei. Mas o importante é que todos nós temos o privilégio de participarmos desse propósito de Deus para a humanidade. Todos nós temos o privilégio de receber cada um desses dons que estão aqui. Paulo fala, né, em relação ao dom de línguas, que ele falava mais do que todos, né, ele tinha esse privilégio. E aí tem todo um contexto ali. Paulo tinha vários dons. Um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Um exemplo também para nós como igreja. Então, muitas vezes, amados, o que está faltando para que nós venhamos a desenvolver esses dons é unicamente reconhecer a nossa necessidade deles e nos jogarmos aos pés do Senhor Jesus, para que através do Espírito Santo, agora Jesus comece a agir em nossas vidas. Então, se está faltando vontade, peça a vontade a Deus. Ore um pouco mais, insista um pouco mais.
Ore mais a Deus. Não desista de buscar cada vez mais um pouco, uma porção dessa graça de Deus que está à nossa disposição. De graça. Não foi totalmente de graça porque teve um preço muito alto, mas é de graça, está à nossa disposição. Pela graça de Deus, é de graça para nós. Que Deus te abençoe. Vamos cantar o hino aqui, 330 agora. Convido a irmã Eliaba que vem aqui na frente.